Eu quero ver a sua opinião sobre o que o Seabra tem a dizer, analisando a postura do time celeste, sobretudo no primeiro tempo, como inadmissível. Eu quero saber se você concorda com ele. A culpa é dele. Vai lá. Fala aí. Em relação ao jogo, dois tempos distintos. O primeiro tempo nos desagradou profundamente, porque é inadmissível o nosso desempenho no primeiro tempo, em função não das dificuldades que encontrou e que o Vitória colocou, porque é uma equipe bem treinada, que tinha claro aí a sua proposta, a forma de pressionar. Não nos surpreendeu, nós estávamos preparados exatamente para essa estrutura e esses movimentos defensivos, mas acabamos não conseguindo quebrar a pressão e envolvê-los, e fomos trazendo o adversário para dentro do nosso gol e com um nível de competitividade menor do que o adversário, nas disputas, nos duelos. Fazer a mesma coisa que o Toledo falou ontem, eu vi, não vi isso aí que o Seabra está comentando, não. Não, Seabra e Cauã, eles assistem outro jogo. Sinceramente, viu? Não entendo dessa forma, não. E outra coisa também, uma invenção danada naquela escalação de ontem, sabe? Você olha assim, você quer poupar, beleza, quer manter a coerência de poupar. O que eu vou fazer? Cara, deixa eu ver, tô sem lateral direito, não tô levando nenhum dos dois. Deixa eu ver quem já atuou naquela função. Lucas Romero já atuou nessa função. Aí seria uma posição, de repente, para você improvisar, pedir para ele guardar um pouco mais a posição, né? Não se aventurar tanto no ataque. Você vê, por exemplo, uma trinca de volantes que você observa e fala assim, epa, peraí que essa trinca aqui não funcionou num determinado momento. Qual que é o motor do meu time? É fulano. Tá, Matheus Pereira é o motor do meu time. Vou começar com ele no banco. Quando o caldo estiver entornado, eu coloco o Matheus Pereira. Mas a minha ideia é poupar o meu time, porque quinta-feira tem um confronto importante. Você toma uma pressão e na hora que a vaca tá indo pro brejo, você coloca os caras pra jogar, irmão. Ah, me ajuda aí, Seabra. Pelo amor... Aí você não me ajuda a te ajudar. Porque aqui no programa eu falo que precisa de uma renovação aí na parte das comissões técnicas no Brasil todo, senão fica aquela mesmice. Entra o Mano no lugar, que vai o Jair Ventura, que vem fulano, que vem Beltrano e tal, e são sempre as mesmas peças. Mas aí a gente tem que ficar nesse mecanismo no futebol. Por quê? Porque são os caras que observam o jogo, por exemplo, tem aquelas velhas manias, e os caras mais safos. Tá ligado? Enquanto a galera mais nova não consegue esse espaço. E não se ajuda. Você argumenta com uma coisa que você não se ajuda e não condiz com aquilo que você está levando a campo. Toledinho, colocar os números do Dineno, que talvez por estratégia não começou jogando, mas depois, como o Gão que disse, viu, gente? Saiu correndo junto com o restante do grupo que estava sendo preservado para enfrentar o Boca, mas pelo menos fez algo significativo, mas aí 8 gols em 19 partidas, vice-artilheiro do time, atrás apenas de Matheus Pereira, e ficou cerca de 3 meses fora por conta de lesão. Na sequência, alguns gols aí do Dineno. Deve ser titular, o Gão? Bebel, quanto tempo fora por causa de lesão, Bebel? 3 meses que a senhorita falou, e ainda assim ele é o vice-artilheiro do time na temporada. Seguinte, graças a Deus o Cruzeirense é muito exigente, e nessa parte de exigência, o Cruzeirense também é muito visceral, sabe? Ele é enérgico nas suas cobranças, né? E eu gosto disso na minha torcida. Por isso eu acho uma injustiça quando falam, por exemplo, o Dineno não joga nada, o Dineno não seguindo, sei lá, e tal. Ficam falando dessas coisas do Dineno. Camarada, eu concordo com um ponto do seguinte, eu acho que o Dineno precisa mostrar que ele aguenta uma sequência. Sem ter uma lesão muscular, sem ficar um tempo fora, apesar que a última ele ficou mais tempo fora também por causa de uma lesão do nariz, né? De uma fratura, mas vira e mexe ele precisava ficar um pouquinho afastado para recuperar de alguma coisa muscular nesse ponto. Mas Seabra, futebol é momento. Então coloca o homem, velho. Coloca o homem. Eu já não gostei quando tiraram a 9 dele. Chegou um jogador novo, já tem gente na casa aí, não tira o número da camisa do jogador que tá aí não, a não ser que seja assim, um ídolo que está voltando e jogava com aquela camisa. Aí sim, corrobora e tá tudo certo. Mas no caso do Dineno, futebol é o momento. Então, contra o Boca, é ele que tem que ir pro jogo, filho. Momento é o que o Toledo vai dar a sua opinião, Nadine. Vamos começar com o jogo de ontem, o jogo do Cruzeiro. Primeiro pênalti do Lucas Silva. Pode colocar aí pra gente, por gentileza. É um lance onde o árbitro acaba apitando e a bola entra no gol, mas como ele apita antes de entrar no gol, já existe aquela reclamação que o árbitro deveria ter esperado um pouquinho mais, naqueles 3 segundos, para ver se realmente tinha possibilidade de a bola entrar no gol. Então já cometeu um erro apitando
precipitadamente ali, ele estava muito próximo do lance, marcando a penalidade. Agora, analisando o lance em si, o Lucas Silva ele está com o braço aberto, ele está recolhendo o braço. Por essa imagem, para mim, ele recolhe o braço. Agora, não sei se tem um outro ângulo que mostra se o braço ainda está afastado do corpo ou se já está próximo do corpo. O árbitro estava muito próximo do lance e marca com rapidez, né? Então, quer dizer que pode ser realmente o braço estivesse um pouco mais afastado do corpo, mesmo ele fazendo o movimento de recolher. Por essa imagem, para mim, ele está recolhendo, o que eu entenderia como movimento natural. Então, já seriam 2 erros. Porém, essa questão do braço, de fato, eu gostaria de ter uma outra imagem do ângulo para ver se o braço do Lucas Silva ainda está afastado do corpo ou se ele realmente estava tentando fazer o movimento de recolher o braço e não de bloquear a passagem da bola. Mas o primeiro erro da arbitragem já foi em apitar rapidamente o lance e impedindo que o gol fosse marcado. Nadine, porque no lance, porque na verdade a câmera do jogo, quem assistiu pela detentora dos direitos de transmissão, viu pelo outro lado do campo esse jogo. E o Lucas Silva ele está recolhendo o braço. E aí eu falei, não, pênalti não foi. O Vitória foi prejudicado, porque o Marcelo de Lima Henrique nesse lance é o apito nervoso, certo? E aí, como ele apitou e ele colocou o pênalti, eu acho que nessa aí, Nadine, a galera que trabalha no VAR se absteu e falou assim, olha, eu não vou chamar para anular esse pênalti não, porque agora que ele tirou o gol, quem vai tirar esse pênalti que foi pitado aí, ué? Ontem vendo o jogo, Nadine, eu fiquei com vontade de perguntar isso. E se ele para o lance, anula o gol, no caso, para dar o pênalti, e o VAR vê que não foi pênalti? Poderia ter uma bola ao chão ali, alguma coisa assim, para continuar o jogo? Como que seria? Ele teria que anular o pênalti se o árbitro de vídeo chamasse de fato que a imagem, que para mim não teria sido penalidade, ele teria que anular realmente tudo. Imagina maior a confusão. Porém, o apito nervoso, de fato, ali acabou sendo o maior erro do Marcelo de Lima Henrique, né? De apitar rapidamente e não esperar a conclusão da jogada, mesmo se fosse supostamente o pênalti correto, né, que teria sido marcado. Mas iria causar uma confusão ainda maior, que, na minha opinião, o árbitro de vídeo deve também ter tentado achar um ângulo para confirmar a marcação, justamente para não causar ainda mais confusão nesse lance, porque, na minha opinião, cometeram 2 erros. Conversa do VAR. Não tô vendo pênalti, não. Você tá vendo sim. Me ajuda! Você tem que ver esse pênalti! Ou então não dê palpite, né? Fala assim, então tá bom, se não tá vendo, não dê palpite que eu já marquei. Exatamente. Fica calado. Foi isso que aconteceu. Nadine, agora vamos ver se teve apito nervoso na expulsão do Neres, que inclusive é ex-zagueiro celeste também, ou se foi uma expulsão justa. Essa já é uma expulsão justa, não pela falta, mas por impedir uma oportunidade clara de gol. Era o último jogador, tinha a possibilidade de chutar a gol, já que ele estava com o domínio da bola em direção ao gol e a distância era curta. Então é mais pela questão tática da jogada. O zagueiro tem que pensar um pouquinho mais nesse último lance, né, de puxar ali o braço, mesmo que não seja aquele impacto muito grande, mas ali causou sim, porque ele para. A gente pode observar que o jogador do Cruzeiro, ele tenta continuar na jogada, mas tem um impacto que impede com que ele continue correndo. Diferente do jogo do Corinthians, onde o Pedro Raul, que teve um lance suposto... Então, é mão de jogar, porque a bola já ficou um pouco distante, querendo a marcação da falta. Aqui não. O jogador tenta dar continuidade e não consegue. Então, para mim, a falta foi bem marcada e o jogador foi bem expulso. Neres eu nunca critiquei, tá? Tá certo. Então, agora vamos pro próximo que eu quero saber, Nadine, que esse é o mais polêmico, né? Que foi relativo ao segundo gol. Celeste, que muita gente chegou a falar sobre um impedimento, mas aí teve uma mão na bola ou não teve, você considerou... Esse gol foi válido ou não para começar, Nadine? Olha a aula agora. Ó. O domínio do Matheus Henrique, na minha opinião, por esse ângulo, foi com o braço, o que seria uma irregularidade, porque não é um movimento acidental. Ele consegue dominar o braço, a bola com o braço. Então, para mim, já teria que ter marcado essa falta, o que eu entendo como um gol irregular. Não sei se o árbitro de vídeo ele não recomendou a revisão, se tem alguma outra imagem, mas por essa imagem, para mim, claramente pega no braço. Não sei a opinião do Gão nesse lance.
Nadine. Ele falou tudo, Nadine. Ele falou, na hora que a Nadine chegar, Ela ela vai vai dar validar o aula. gol. Ela vai dar aula. O que ela falar, eu assino embaixo. Nadine, Fael, ele já sabe o que eu previa gosto? tudo aqui. Ô, Nadine, o Fael falou até que ele estava culiado com você, já tinha É, combinado. Sabe o que eu E gosto? você falou tudo diferente. Sabe do que eu gosto? Responsabilidade do Rugão agora. Beleza. Sabe do que eu gosto, Nadine? É que você mora aí em São Paulo, aqui em Minas Gerais, é o Cruzeiro que movimenta Minas Gerais e causa esse frisson no americano e no atleticano, que se preocupam mais com o Cruzeiro do que com o time deles. Uma explicação. E aí você pode também entrar para dar sua aula pedagógica, que você sempre dá muitas aulas aqui interessantíssimas. Na regra do VAR, e eu li isso hoje na regra do VAR, diz que se não há uma mão intencional, ou o árbitro percebe que não há uma mão intencional, a única coisa que faz com que seja anulado o gol é se o jogador diretamente, aquele que fez o gol, se a bola bateu na mão dele, intencional ou não, só esse deve ser anulado. De outro modo, vida que segue, segue o lance e gol legal. E nesse caso aí, como o Matheus Henrique estava olhando para o alto e a bola caindo ali naquela situação, o VAR e o Marcelo de Lima Henrique entenderam que de repente foi uma mão ali casual, que não foi intencional essa mão. Como não foi ele que fez o gol, segue a vida e gol legal do Cruzeiro. Vai, deixa a Nadine responder. Eu nunca vi ver. Ah, não. Aponta o meu. Não Deixa mesmo. a Nadine responder que não vai Não sobrar mesmo. Eu achei que ele tinha Existe. ligado pra Nadine hoje de manhã e a Não Nadine já mesmo. falou, vou falar isso. E Eu ele, também eu achei. não vou nem debater, gente. Nada é melhor do que Ele você existe na regra. ajoelhando Ele aqui, falou, meu que, amigo. ele falou que a Nadine Você ia dar aula. concorda com o argumento do Gão? O argumento do Gão em relação à regra do jogo está corretíssimo quando é uma mão acidental, que na minha opinião esse não é o caso, porque ele domina a bola com a mão. Então ele tem a vantagem, ele amplia o espaço e domina a bola com a mão. Então para mim isso não é uma mão acidental. Diferente de a bola bater no braço dele. Aqui não, ele abre o braço, ele tenta dominar e a bola bate somente no braço dele. Então para mim não é uma mão acidental. Mas pela regra do jogo, se fosse uma mão acidental, sim, só seria anulado se fosse ele que tivesse feito o gol. Mas no caso aqui, na minha opinião, ele tem a vantagem de dominar a bola com a mão. Ô, Nadine, pra gente avançar, e você sabe que pós-rodada desse programa aqui é curto, eu vou me ater, viu, Fael, ao lance mais polêmico do jogo do Atlético contra o Cuiabá.